Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. No vídeo passado a gente falou sobre exceções, o que elas são, para que elas servem e como é que a gente consegue lançar exceções e tratar exceções utilizando o bloco try-catch. Na aula de hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a hierarquia de exceções. Nos slides anteriores, a gente viu o exemplo de um lançamento de exceção utilizando um objeto do tipo exception. E lá eu falei que exception ela é a superclasse de todas as exceções. Então, qualquer outra exceção em Java, ela tem que ser compatível com essa classe. Né? O que é ser compatível é herdar dela, tanto os atributos quanto os comportamentos. E aí, dentro dessa hierarquia de classes, né, quando a gente vai especializar o comportamento dessa classe exception, a gente pode dividir elas em duas categorias principais. A primeira é a categoria das exceções verificadas, que como o nome já diz, né, são aquelas que o compilador verifica em tempo de compilação. Ou seja, se você não declarar que aquela exceção vai ser lançada na assinatura, na declaração do método, e também se você chamar esse método que lança a exceção e não tratar ela localmente no seu método, utilizando o bloco de try-catch, o seu sistema não vai compilar, né? Vai dar um erro de compilação e o errozinho que vai dizer é unhandled exception e aí o nome da exceção, né? File not found, enfim. Essas são as exceções verificadas, são aquelas que você não consegue compilar o código sem tratar elas, né? Que elas têm que ser tratadas no seu código. Já as outras exceções, a gente chama de runtime exception, né? Que são as exceções de execução. E como o nome diz, elas não são verificadas, né? Em complemento com a categoria das exceções verificadas, o compilador não verifica elas e elas vão acontecer em tempo de execução. Essa runtime exception, né, traduzindo para o português, é literalmente exceção de execução, né? Elas tratam mais dos erros causados pelos programadores, né? Então, por exemplo, file not found, array index out of bounds, null pointer, vários exemplos aí, né, de exceções não verificadas, ou seja, são aquelas que você pode de repente estar acessando um índice que está fora do limite do seu vetor, por exemplo, e aí ele vai verificar isso em tempo de execução e vai lançar a exceção, tá certo? Então essas exceções aí a gente não verifica. Qual é o barato, né, dessas exceções verificadas? É que geralmente elas são causadas por erros lógicos. E aí, para você ter um sistema robusto, o ideal é que você realmente trate elas no seu código, né? Os erros lógicos são aquelas que geralmente são causadas por dados inválidos que são fornecidos pelo usuário, ou então quando você vai buscar alguma coisa que não existe, ou então você vai cadastrar uma conta que já existe, e assim por diante. Então vamos falar um pouquinho mais sobre as exceções verificadas. Exception e subclasses que não são runtime exception. Então, essa definição aí, né, em termos de conjuntos, se a gente puder dividir em dois conjuntos, né, exceções verificadas e não verificadas, então aquelas verificadas são as que não são verificadas. Representam situações que não podem ser evitadas. Você não pode impedir que um usuário dê um dado inválido, que um usuário seja malicioso, né? Você tem que assumir que essas pessoas, os usuários do sistema, elas podem cometer esses erros, né? E, portanto, você precisa de um tratamento especial. E a gente já viu qual é esse tratamento especial, né? Lá no exemplo do debitar. A gente coloca o throw exception na declaração do método, né? Lá dentro do método, no momento em que o erro acontece, o erro lógico acontece, a gente dá um throw new exception, né? E aí, quem está chamando o método, no caso, o método main, né? Que estava chamando conta.debitar, quando a gente insere esse código essa chamada desse método no método main, a gente vai verificar, a gente não, né? O compilador verifica que ali tem uma exceção verificada que precisa ser tratada em um bloco try-catch, né? Se você quiser, você pode passar o problema mais para cima, para outra pessoa, por exemplo, né? Então, se você tem mais um nível de indireção no seu código, por exemplo, eu tenho o método A que chama o método B que chama o método C. C lança uma exceção.
Então, na chamada de C que está lá dentro de B, ou eu coloco um método try-catch, ou então eu declaro que B também lança aquela exceção, porque está chamando C que lança a exceção. E aí eu jogo o problema do tratamento de exceção para A. Né? Então eu posso ir lançando a exceção. A gente vai falar um pouquinho mais de como funciona isso mais para frente aqui mesmo nessa aula. Né? Aí, ó, as exceções verificadas precisam ser declaradas para serem lançadas na assinatura do método. Então a gente tinha lá public void debitar throws exception e aí entre parênteses double valor, né? E aí elas, quando elas são lançadas, elas precisam ser tratadas em algum momento, né? A chamada de debitar não compila sem try-catch. E a gente vai ver, né? A gente já viu em vários códigos, vocês já devem ter se deparado com esses erros, que a própria API de Java define. Por exemplo, aqui a gente tem o File Not Found Exception, que é a exceção de arquivo não encontrado. Então vamos lá ver como é que isso funciona. Aqui eu tenho um método chamado exibirlinha, que recebe um nome de um arquivo como parâmetro, tá? Então, por exemplo, olá.txt, um arquivo texto, só que aqui você não recebe o arquivo, né? Você recebe uma string que tem o nome do arquivo dentro. Se esse arquivo não tiver na raiz do diretório do seu projeto Java, do seu código Java, aí você pode colocar o caminho absoluto, né? Que é C, se você estiver usando Windows. C, barra, user, blá blá blá, até o caminho inteiro de olá.txt. A mesma coisa para Linux ou para macOS, né? Aí aqui dentro desse método, deixa eu só pegar a minha canetinha. Aqui dentro desse método eu crio esse objeto do tipo file, né? File é um objeto da API de Java para representar arquivos. E aí eu vou criar um objeto do tipo scanner, né? Dando um new no scanner. Só que olha aí o polimorfismo, né? Esse aqui é o polimorfismo de sobrescrita, certo? Então é aquele que eu tenho mais de um construtor para a classe. A gente está acostumado a criar um objeto do tipo scanner passando o system.in aqui, né? Então a gente geralmente passa o system.in, que é quando a gente quer pegar coisas que o usuário vai digitar no teclado, né? System.in. Nesse caso, ele não é passível de lançar exceção, né? Quando a gente passa o system.in. No entanto, quando a gente passa um arquivo do tipo file, pode ser que eu tenha colocado um caminho aqui que não existe, né? Então ele vai procurar o arquivo, né, no meu diretório com esse nome e não vai achar. E aí vai lançar uma exceção, né? Então esse construtor aqui que recebe o arquivo, ele é passível de lançar exceção, né? Ele pode lançar exceção. E aí já viu, né? Quando vocês vão ver que quando vocês colocarem um código que é passível de lançar uma exceção verificada, o compilador já vai chiar, né? O Eclipse lá já vai dar um errinho, aí vai dizer unhandled exception, file not found exception. Aí você é obrigado a colocar esse comando que pode lançar exceção dentro de um try-catch, certo? E aí, né, se essa linha aqui funcionar, eu posso prosseguir com o if. Aí, ó, eu verifico se existe uma próxima linha, ou se eu cheguei no final do meu arquivo. Se eu tiver uma próxima linha, eu guardo nessa string o conteúdo dessa linha, né, chamando o método nextLine de scanner, e eu imprimo essa linha no meu console. Pronto, acabou-se, fechei o scanner. Caso contrário, se aqui eu passei um arquivo que não existe, aí essa linha daqui vai lançar uma exceção. E a exceção vai ser capturada aqui nesse bloco de catch, né? E aí, ó, a gente usa File Not Found Exception, a gente usa a classe especializada, né? E aí aqui dentro do catch, a gente não colocou nenhum tratamento, na verdade a gente simplesmente está imprimindo a mensagem, né? Está imprimindo a mensagem do erro. E aqui está a assinatura do construtor da classe scanner, né? Que é public scanner recebendo um arquivo, né? Um objeto do tipo file, do pacote java.io, né? E esse método lança essa exceção, file not found exception. E aí, ó, quando você... É melhor apagar aqui.
Ih, deixa assim mesmo. Não vou perder muito tempo. E essa aqui vai ser a saída desse programa, né? Primeiro vai ter chamada. Cadê? Objeto.exibir linha, passando arquivo.txt, e a saída do programa vai ser essa aqui, ó, arquivo.txt, e entre parênteses o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. E se você estiver rodando, né, o Java é em português, se você estiver rodando em inglês, ele vai dar uma mensagem em inglês. Então eu recomendo, né, todo mundo testar. Pegar esse método, colocar dentro de uma classe e chamar ele no main, né? E aí ver que vai exatamente lançar essa exceção, ok, pessoal? Bom, o código do jeito que está aqui, ele está ok, mas ele apresenta alguns problemas, né? Vamos ver quais. Operações de leitura e escrita de arquivos são críticas porque o mesmo arquivo pode ser requisitado por diferentes programas e o sistema operacional precisa gerenciar, né? Ou seja, proteger aquele recurso, o recurso é aquele arquivo, para evitar inconsistências. Foi aquilo que eu falei lá no outro vídeo, né? Às vezes a gente tem um único recurso que está sendo competido por mais de um processo, né? É o caso se você tiver, por exemplo, rodando um programa que está escrevendo nesse arquivo.txt e ao mesmo tempo eu abrir esse arquivo num bloco de notas e querer editar, né? Então aí tem que ter algum mecanismo, né, que vai bloquear. Bom, isso aí a gente vê nas disciplinas de programação concorrente, né? Como é que a gente faz um programa que é thread safe. E o mais seguro, né, é liberar o arquivo após usá-lo. Ou seja, se a gente usa a classe scanner para ficar lendo a próxima linha, como a gente viu aqui nesse exemplo, né, a gente tem que chamar o método close para fechar aquele arquivo, ou seja, para dizer que esse recurso não está sendo mais utilizado pela classe scanner. E aí outro processo pode utilizar esse recurso, né? No entanto, vejam só o problema. Em caso de lançamento de exceção, isso não é feito, né? Porque vejam só, aqui eu abro o scanner, vou pegar a caneta, aqui, né? Eu abro o objeto scanner passando esse arquivo. E aí ele vai ficar aprendendo. Se essa exceção for lançada, ela vai ser lançada aqui. Ou seja, ele vai ignorar todas essas linhas aqui, ó. Ele não vai executar nada disso. Ele vai pular, ó, o fluxo de controle pula daqui para o bloco catch, certo? E vai executar esse comando aqui. Isso significa que scanner.close nunca vai ser finalizado. E como o seu programa não vai terminar a execução, né, ele pode continuar ficando lá rodando, esse recurso vai ficar preso, mesmo que não exista esse arquivo na memória, mas digamos que passe a existir, né? Então aí vai dar problema. Então o ideal é que a gente proteja esse recurso para evitar as inconsistências, né? Ou seja, duas pessoas escrevendo ao mesmo tempo. Aí isso não está acontecendo agora, né? E aí a gente vai ver como é que a gente faz para resolver esse problema. Aqui ele mostra como é que acontece o desvio da execução, né? Eu mostrei lá, eu fiz a setinha também, que quando a exceção é lançada, ele não executa nada disso aqui que tem embaixo, né? Ele vem direto para a primeira linha lá do bloco do catch. Então esse recurso ele nunca é fechado. O que a gente pode fazer é opcionalmente utilizar um bloco finally, né? Então agora a gente está aprendendo a estrutura completa do try catch, que é try, catch e finally. O finally, gente, ele a lógica dele, né, é parecida com o else do if else, né? Ou seja, ele vai executar caso perdão, não tem nada a ver com o do else. Eu me confundi aqui, né? Ele vai executar independentemente da exceção ter sido lançada ou não, né? Então, basicamente, como é a lógica, né? A semântica desse código. Tente fazer isso aqui. Tente executar esse código que está aqui dentro. Se em algum determinado momento esse código lançar uma exceção, você vai parar de executar, né, esse bloco. Onde ela for lançada, você para,
No caso, ela pode ser lançada aqui, né? E aí ele vai desviar o fluxo do controle para executar o bloco catch e depois ele executa o bloco finally. E se não lançar a exceção? Se ocorrer tudo bem, o caminho feliz, né, que eu tanto falo. Aí ele vai executar essa linha, essa linha, essa linha e essa linha, né? Ou seja, ele vai executar todo o bloco do try e não vai ter problema nenhum. Como ele não lançou nenhuma exceção, aqui ele não captura nada. Então ele não executa isso aqui e vai direto para o bloco do finally, né? Na verdade, a lógica dele é parecida com o case default lá do switch case, né? Então ele vai executar sempre, né? Independente da execução ser lançada ou não. E aí no finally, tendo lançado ou não a exceção, a gente chama o método close, né? Então lembrando que esse finally aqui ele é opcional. E existe também uma outra forma da gente fazer isso com uma sintaxe alternativa, né? No entanto, essa sintaxe alternativa, dependendo da quantidade de código que você tem que adicionar aqui, ela vai deixar o seu código pouco legível, certo? Prejudicando aí o entendimento do seu código. Então, é um recurso assim que você deve utilizar com um pouquinho de cuidado, para o seu código não ficar muito difícil de ser lido e entendido, né? Mas vamos ver aí como é que funciona. Aqui eu inicializo a minha variável arquivo e aqui eu vou tentar criar o objeto scanner utilizando o construtor que pode ser, né, passível de lançar exceção, passando o arquivo aqui como parâmetro. E aí, esse try é justamente, você só vai colocar aqui a linha de código que pode lançar exceção. Todo o resto você coloca dentro do bloco do try. Ou seja, ele só vai partir para esse bloco, que começa aqui e termina aqui, ele só entra nesse bloco e executa essas linhas de código caso a exceção não seja lançada, ou seja, no caminho feliz, né? Aí, quando ele termina esse bloco, ele já libera os recursos, certo? Sendo lançada ou não a exceção. Então, essa é a vantagem, né? A gente não precisa colocar um bloco finally. Então, a gente tem um código menor, né? Mas, como eu estou dizendo, de repente você tem que colocar aqui um monte de coisa e aí fica mais difícil de a gente entender o código no final das contas, né? E ele ainda diz, né? Se houver mais de um recurso, separar por ponto e vírgula. Bom, e aí a gente vai falar das exceções não verificadas, que são aquelas causadas por erros do programador, certo? São aquelas que a gente tem que matar no peito, que é nossa responsabilidade. Que são aquelas do tipo runtime exception ou as subclasses, né? Ou seja, as classes que estendem runtime exception. Elas representam erros de programação que podem ser evitados por princípio, né? Se acontecem, devem mesmo quebrar a execução, né? Ou seja, não é desejável que você trate uma exceção de tipo runtime, porque isso quer dizer realmente que você tentou fazer uma coisa que não foi possível e aí é recomendável que você quebre a execução, né? Então, o lado positivo, assim, o lado negativo é que ela vai quebrar a exceção. E o lado positivo é que com testes e com um código mais robusto, você tenta evitar ao máximo. Eu não vou dizer que consegue evitar em 100% das vezes, porque a gente sabe que não existe código perfeito, né? Mas assim, com um programador experiente, né, que sabe quando é que vai dar erro, dificilmente a gente vai ter que lidar com o runtime exception, né? Então elas não precisam ser declaradas nem tratadas, elas são simplesmente lançadas, né? E a maioria delas já estão prontas e a gente utiliza a partir da API de Java, né? Tem alguns exemplos aqui, né? Primeiro, Arithmetic Exception. Arithmetic Exception é quando você tenta fazer uma divisão por zero entre outras operações não permitidas pela matemática, né? Que não existem na matemática. A outra é Array Index Out of Bounds Exception, né? Quando você tenta acessar um índice inválido em vetor. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de inteiro int v, né? Que ele ele tem aqui 1, 2 e 3.
tem esses três elementos, né? Fecha as chaves, ponto e vírgula. Vou colocar aqui o... Pronto, e aí depois eu venho aqui, ó, e tento dar um V na posição 3, né? Pronto. Aí, se eu executar o programa e ele bater nessa linha, aí ele vai dar esse nomezão aqui, né? Array Index Out of Bounds Exception, que é quando eu tentei acessar um índice inválido, né? Existe também, ó, erro de cast. Então, quando você tenta fazer o cast de uma classe para outra, sendo que essas duas classes não são compatíveis, né? Então, aí vai dar esse erro, Class Cast Exception, conversão inválida de referência. E esse aqui, acredito que vocês já devem ter se deparado bastante, né? É um dos erros mais comuns de Java, é o Null Pointer Exception, que é quando você tenta usar uma referência sem inicializá-la, né? Então, se você vem aqui e cria uma conta C, ponto e vírgula. Aí, ela cria uma variável de referência, né? Você vai ter o C lá, mas ela não vai apontar para ninguém, porque você não colocou nenhuma referência nela, né? Então, aí ela aponta para null. Aí, se depois você tentar chamar algum método dela, por exemplo, c.toString, né? Três pontinhos, toString, aí essa linha aqui vai levantar a exceção do tipo NullPointerException. Ok, pessoal? Aqui está o exemplo da Arithmetic Exception. A exceção, deixa eu mostrar primeiro aqui o código, né? Tem uma classe divisão por zero, que tem um método estático. Olha aí, a gente utilizando um método estático, porque ele pertence à classe e não àquele objeto, né? Ele retorna um int e é dividir. Aí ele recebe inteiro A, inteiro B e retorna A dividido por B, né? Então aí, ó, na main, eu chamo divisão por zero, passando 9 e 0, né? Aí ele vai tentar dividir 9 por 0 e isso aqui vai lançar a Arithmetic Exception, né? Não existe divisão por zero. Como vocês podem ver pelo código, essa exceção ela não é verificada, porque em canto nenhum eu coloquei throws e em canto nenhum eu precisei colocar o try catch. Ou seja, essa linha de código ela é sim passível de lançar exceção, mas como é uma exceção não verificada, ela não precisa ser declarada e nem tratada, né? Então isso aí é a principal diferença entre as exceções verificadas e as não verificadas. Ok, pessoal? E aqui está o resultado da execução do programa, né? Vai dar aqui, ó, exception in thread main java.lang.arithmeticException division by zero, né? E aqui está o stack trace, quer dizer, ele começa na main, aí a main chama o método dividir e aí na linha 3 ele lança a exceção, né? Que é exatamente essa linha aqui, ó. Ok, pessoal? E aí, para finalizar a aula, né, falar aqui que nada impede que um método lance mais de uma exceção, pode lançar vários tipos de exceção, né? E aí, quando ele lança mais de um tipo de exceção, você coloca o throws uma única vez e depois você coloca a lista das exceções separado por vírgula, né? Então, aqui, ó, throws, file not found exception, array index out of bounds, não, que é não verificada, né? Mas levanta também, tô sem ideia agora, mas alguma coisa de leitura de arquivo, de buffered reader, né, enfim. E aí você vai colocando o nome da lista de exceção que esse método pode lançar, separados por vírgula, né. E aí, onde você for chamar esse método, que você vai tratar utilizando um bloco try-catch, você pode capturar todas as exceções com um único catch, né? Como é que você faz isso? Dizendo que você vai capturar um objeto do tipo exception. E aí, independente do tipo de exceção que você vai capturar, ele vai ser compatível com o exception. Então, ele vai conseguir capturar essa exceção, né? No entanto, esse tipo de tratamento de exceção não é muito interessante. Por quê? Porque você pode perder informação, né? Então, você sabe que rolou uma exceção, mas você não sabe qual, né? E aí, dependendo se for, por exemplo,
uma exceção que você definiu, a gente vai falar daqui a pouco como é que faz para definir objetos do tipo exception, né? Você pode querer guardar alguns dados nesse objeto para ter acesso, né? Então aí de repente se você faz um bloco de tratamento genérico, vai ficar mais difícil de você lidar com esse tipo de situação. A não ser que aqui dentro você tenha que ficar dando os casts, né? Os casts de classe. Aí você fica usando aquele if, a is instance of tal tipo, aí você executa tal coisa. Então pode fazer isso, né? Mas assim, você fazer um tratamento geral, às vezes não pode ser considerado uma boa prática. E aí tem essa forma, né? Que eu falei que pode não ser ideal. Você tem um único bloco catch para pegar a exceção mais genérica que existe. Ou então você pode, nada impede, definir múltiplos blocos catch, uma para cada tipo de exceção que pode ser lançada, né? Então aqui você tem o try e aqui você tem, 3 blocos catch. A primeira é para o tipo 1 de exceção, a segunda para o tipo 2 de exceção e o terceiro bloco catch pode ser ou o tipo 3 ou o tipo 4, né? Tanto faz. Aí o que é que vai acontecer? A JVM ela vai procurar qual é o tipo mais adequado, qual é o catch adequado, né? Ou seja, se você tiver um genericão lá, vai funcionar, mas se você tiver vários blocos catch, cada um com um tipo diferente, ele vai dar o match naquele tipo do bloco catch com o tipo de exceção que está sendo lançada para você saber, para o interpretador saber, né, qual é o bloco catch que vai ser executado. E aí você tem que ter cuidado de ordenar do menos para o mais genérico, né? Porque se de repente você tem uma exceção aqui, esse tipo 4, ela pode ser uma superclasse do tipo 1, né? E aí, só que a exceção lançada foi tipo 1. Aí vai pegar nesse primeiro bloco catch, que é o correto, né? Mas se você colocar catch tipo 4 aqui em cima e embaixo tiver o catch tipo 1, como o tipo 1 ela é compatível com o tipo 4, ela vai pegar logo o primeiro bloco catch, né? E aí vai ignorar o resto. Então, tem que se ter esse cuidado, né? Devem ser ordenados do menos para o mais genérico. Ou seja, se você tiver a ideia, né? For colocar vários blocos catch, cada uma para um tipo de exceção, e o primeiro bloco catch for para essa exceção aqui, né? Exception, ela vai pegar todas. Então, é como se fosse um código morto depois dela. E aí, uma vez que a gente sabe utilizar as exceções prontas da API de Java, a gente sabe declarar, colocar o throw, a gente sabe utilizar o try catch finally, né? Agora a gente vai declarar novos tipos de exceção, ou seja, nada impede que a gente declare nossas exceções específicas para o nosso sistema, né? Então, apesar de que normalmente a gente usa as exceções que já estão declaradas na API de Java, nada impede, né? Pode ser útil definirmos novas exceções, certo? Então, desde que a gente faça esse objeto herdar de exception, né? Então, lidar aí com exceções específicas da aplicação. Por exemplo, quando eu tento debitar um valor maior do que o meu saldo atual, aí eu posso ter uma exceção que é saldo insuficiente exception, certo? Quando eu tento cadastrar uma conta que já existe, né? Então, conta já existente exception. Quando eu tento debitar dinheiro de uma conta que não existe, aí conta inexistente exception. E por aí vai, tá? São vários problemas aí que aí no projeto da disciplina vocês vão ter que definir, né? E aí cada projeto vão ter suas situações específicas, né? Os seus fluxos de exceção que vão valer a pena de serem definidos como exceções, né? E aí, o mecanismo é herdar de alguma exceção existente, né? O mais comum é herdar, né, de uma exceção verificada de exception, mas você também pode fazer uma exceção não verificada que herda de runtime exception. Vamos ver um exemplo aqui, né? Aqui eu vou declarar uma classe que é justamente para aquela situação que eu falei anteriormente de saldo insuficiente, né? Então você declara como uma classe mesmo. Public class, saldo insuficiente exception. Isso aqui é uma boa prática, né? Então todo mundo, quando bate o olho na sua classe, vai saber que ela é uma exceção.
E além dela ter o nome exception, né, como um sufixo do nome da classe, ela também tem o extends exception. E aí aqui dentro eu declaro dois atributos, o saldo e o valor. No construtor, eu vou ter o construtor aqui de saldo suficiente exception, eu vou receber saldo e valor como parâmetro, e como toda subclasse, né, eu tenho que chamar o construtor da superclasse, né, utilizando a palavrinha-chave super e passando aqui a mensagem que eu quero que seja impressa no getMessage, né? Então vocês viram aí nos slides anteriores que tem um método chamado getMessage. Então você pode personalizar essa mensagem, né, dessa forma aqui, para imprimir o que seja mais útil para o seu usuário, né? Nesse caso aqui, ela vai imprimir essa mensagem aqui, saldo insuficiente, exclamação, quebra-linha, valor disponível, 2 pontos, ele concatena com o valor do saldo que está sendo recebido como parâmetro, concatenado com ponto e vírgula, valor desejado e concatena com o valor que você tentou debitar e não foi possível, né? E aqui embaixo eu estou configurando os meus atributos como sendo os valores que foram passados como parâmetro no momento da instanciação do objeto, né? E aqui eu ainda tenho getSaldo e getValor, né? Nesse código eu não achei interessante dar um set, né? Porque eu quero somente mostrar, ter em mãos, né, no momento da programação, esse saldo e esse valor, né? Porque eu quero saber quais foram os valores que deram problema, né? Então, por isso que eu estou guardando e eu posso recuperar esse valor através do método get. Mas eu não tenho como setar ele, certo? Não tenho como configurar ele, omitindo os métodos setSaldo e setValor. Bom, aqui a gente declarou, né? A gente declarou a classe. E aí, como é que a gente faz para utilizar ela? Do mesmo jeito, né? Então, em algum momento, o meu método debitar, que é o método que pode ser que lance essa exceção, eu tenho que colocar o throws saldo insuficiente exception. Lembrando que esse método aqui é um método abstrato que está dentro da classe abstrata conta abstrata, certo? E aí, na classe que estende conta abstrata, aí eu sou obrigada a implementar o método debitar, né, que lança saldo insuficiente exception. E aí, aqui dentro, eu tenho que colocar, em algum momento, né, o throw new saldo insuficiente exception, passando o saldo e o valor. Esse método aqui, ele está lançando a exceção, né? Quem é que vai capturar essa exceção? Vai ser quem está chamando o método debitar, né? Então, a chamada de um método que lança a exceção verificada deve ser tratada, né? O mesmo exemplo lá do file not found. Então, aqui, o método transferir, ele chama o método debitar e debitar possui uma exceção verificada, né? Então, ou das duas, uma. Ou a gente trata essa linha aqui utilizando o bloco try-catch, né? Ou então, digamos que não seja a responsabilidade do método transferir tratar esse tipo de situação. Aí eu posso passar para quem está chamando transferir. Basta que eu diga que o método transferir, por sua vez, também lança a exceção de saldo insuficiente exception. E aí ele vai aceitar. E aí perceba que eu estou jogando a exceção para cima, né? Lá no stack trace vai ser jogada para cima. E até quando é possível desviar? Né? Eu posso ficar dando throws na declaração do método indefinidamente? Bom, você pode fazer isso inúmeras vezes, certo? Depende de quantos níveis de indireção você tenha no seu código e retardando, né, o tratamento da exceção. No entanto, uma hora você chega no método main e acabou-se o código, né? Quando chega no código main, que ele termina de executar a main, ele para de executar o seu sistema, né? E aí, nesse momento, você novamente tem duas opções. Ou trata a exceção no código, utilizando o bloco try-catch, ou então você lança novamente dizendo que o main
também lança essa exceção. Nesse caso, quem é o pai, né? Quem é que vai tratar essa exceção? É a JVM encerrando a execução do programa. Ou seja, vai ser a mesma coisa que você não tratou, né? Porque a JVM simplesmente vai tratar essa exceção encerrando a execução do programa. Então é a mesma coisa, você meio que se livrou do problema, né? Porque você ficou colocando throw até o método main e aí você se livrou do trabalho de dar um try catch e tratar aquela exceção, né? Vamos pensar um pouquinho, vocês vão ter que fazer isso no projeto, né? Os casos onde seria interessante, seriam úteis, né? Faz sentido definir novas exceções no caso do sistema bancário, né? Então, algumas situações excepcionais que podem acontecer. Primeiro, o saldo insuficiente, né? A gente pode ter uma outra que eu falei lá no começo do vídeo, né? Que é se o cara tentar debitar um valor negativo e aí esse valor, na verdade, vai ser creditado, né? Então, eu tenho que validar essa situação, que pode ser valor inválido, exception. Você tem que verificar se aquele valor é maior que zero, né? Ou seja, é um número positivo. Cadastrar uma conta que já existe, acessar o cadastro de uma conta que não existe, criar um cadastro de cliente que já existe, acessar o cadastro de cliente que não existe, né? Então, aí você pode criar as suas próprias sessões, né? Que vão ser úteis no domínio daquele sistema, né? E você também pode utilizar hierarquias de exceção, né? Por exemplo, uma para conta e outra para cliente. E aí você tem uma classe lá, cliente exception, e aí você, que vai ser uma superclasse, ela vai herdar de exception, mas por sua vez ela vai ser uma superclasse, e aí você pode reutilizar algum código lá que vai ser útil para as exceções específicas de cliente, né? As classes que vão herdar de cliente exception, se for útil, certo, pessoal? Não é para utilizar esses recursos de herança indiscriminadamente, porque no final das contas vale o bom senso, né? Se houver utilidade, a gente utiliza o recurso de Java. Se não, a gente não utiliza. Também, se você começar a colocar muito nível de indireção, vai adicionar complexidade ao seu código, né? Então, o ideal é que a gente tente manter as coisas mais simples possível, apesar de que a gente sabe que a vida real não é simples, né? Então, muitas vezes o código vai ficar complicado mesmo. Mas se você puder não complicar, é melhor, tá bom? E aí, por fim, algumas boas práticas, né? Quando a gente está lidando com exceções. Primeira, não deixar o catch vazio. Isso aqui é uma tentação, certo? De quem está programando com Java. Porque muitas vezes você está ali com um tempo curto, precisa entregar o projeto, quer entregar somente o caminho feliz mesmo. A essa altura do campeonato você não quer deixar o sistema mais robusto, né? Só que vocês vão perceber, né, que no Eclipse ou na IDE que você estiver usando, né, de sua preferência, quando você coloca a chamada de um método que lança uma exceção verificada, ele não compila. Então, você é obrigado ou a colocar o throws ou a colocar o try catch. O que é que muitos programadores fazem? Deixa esse cara aí, né? Vou silenciar ele. Coloca um try e um catch vazio. Ou seja, ele simplesmente silencia aquilo, né? O que não é o ideal. A gente sabe que na prática acontece muito isso, certo? Então, existem pesquisas acadêmicas aí, né, que mostram que a gente realmente não faz um bom uso desse recurso de Java. Mas como vocês estão aí novinhos, dispostos a querer aprender, é extremamente positivo que você, ao longo da sua vida profissional, não faça isso, né? Quer dizer, tenha lá os catches direitinhos que vão fazer o tratamento da exceção e não vão simplesmente silenciar a exceção, né? Outro problema, não problema, né? Assim, uma boa prática. Definir um catch muito genérico é conveniente, mas causa perda de informação. Eu já tinha feito esse comentário antes, né? Você tem um catch para exception, né? Que pega todo mundo, que é herdade de exception, só que no final das contas você pode ser que você perca a informação, né? Ou então, lá dentro, né? Dentro aqui do bloco catch, você vai ter que sair fazendo cast, né? Para executar o tratamento específico daquelas exceções, né? Outra coisa,
não lançar runtime exception por conveniência, né? Então, o ideal é que a gente nunca dê um throw e nem dê um try-catch numa exceção do tipo runtime, certo? O ideal é que a gente consiga evitar elas e aí a gente tenha testes mesmo, né? Um processo, aí a gente tem vários métodos de verificação e validação, né? Que a gente vai ver na disciplina de engenharia de software e também vai ter uma disciplina eletiva avançada de verificação e validação de sistemas, né? E aí a gente vai ver outras formas da gente não garantir que não vai ter erro, mas assim, aumentar a sua confiança na execução daquele sistema, né? Utilizando essas técnicas, que são várias técnicas e estratégias de testes, né? Outra coisa, quando criar exceções, isso aí é geral, né? Você ficar de olho para perceber se existe a possibilidade de reutilizar código utilizando herança e polimorfismo, tá? Ok, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza esse papo de tratamento de exceção, né? E na próxima aula a gente vai falar, eu não me lembro agora se é sobre interface gráfica do usuário. Tem mais 2 aulas, que é para falar sobre o padrão do projeto de vocês, né? Que eu quero que tenha uma arquiteturazinha de... Você tem a classe básica, a arquitetura em camadas, né? Depois repositório, depois fachada, vou explicar isso bem direitinho. E por último, a gente vai falar sobre interface gráfica do usuário utilizando o Java FX. Aí sim a gente lança a especificação do projeto para vocês colocarem a mão na massa. Ok, pessoal? Então um abraço e até a próxima aula.